Olá e bem-vindos a este novo episódio de No Princípio Era a Bola, podcast da Tribuna Expresso. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, comigo, como sempre, estão o Rui Malheiro. Olá, Rui. Olá, Lídia, olá, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem. E o Tomás da Cunha. Olá, Lídia, Tomás, Rui, e um abraço a todos. Tudo bem, Lídia? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Saímos de uma jornada de sentimentos diferentes para as principais equipas do nosso campeonato. Sem delongas, eu passaria talvez para o jogo mais recente nas nossas memórias, jogado há pouquinhas horas. O Futebol Clube do Porto colheu uma importante e concludente vitória em casa do Aroca. São 4-0, com os últimos 3 golos a surgirem já depois da equipa de Farioli estar a jogar com menos um elemento por expulsão de Martim Fernandes, ainda bem no início da segunda parte. Tomás, começo por ti. Está aqui uma prova de força de uma equipa que até parece ter encontrado o seu melhor futebol a jogar com menos um elemento. Também a nível mental, esta é uma vitória de marca d'água deste Futebol Clube do Porto? Sim, mas já vou lá porque primeiro é importante fazer uma nota prévia sobre a calendarização deste jogo e toda a problemática que surgiu. Nada contra a Feira das Colheitas ou outra feira qualquer. Deve ser um evento extraordinário, não tenho dúvidas nenhumas. O Porto acabou por prolongar a Feira das Colheitas por um dia, não é? Precisamente. Mas isto tem de estar previsto. Semeou uma vitória. Claro que sim. É uma questão óbvia para todos, mas tem de estar previsto quando é feito o calendário. Das duas uma, ou o Aroca não pode jogar em casa nesta data, ou calhando o Aroca-Porto havia uma inversão do calendário e o Porto jogava primeiro em casa e na segunda volta jogava fora com o Aroca. Qualquer coisa tinha de estar prevista para depois à última não andarmos a adaptar o calendário e a prejudicar uma equipa, neste caso, que tem provas europeias. Seguindo em frente, foi uma grande segunda parte do Porto, eu diria uma enorme segunda parte do Porto, tendo em conta a expulsão de Martim Fernandes. Depois vemos uma equipa que se transcende por completo e que consegue dominar grande parte do jogo, mesmo estando em inferioridade numérica. Isso é, no mínimo, invulgar, mesmo estando a falar de uma equipa grande contra uma equipa com menores argumentos. O Porto cavalgou, teve um grande contributo dos suplentes, de um modo geral. O Zaidu, inclusive, conseguiu marcar. Denis Gul a aproveitar as oportunidades. Está bem mais preparado para ajudar a equipa nesta temporada. É um jogador que percebe melhor os movimentos que tem de oferecer, hora de apoio, hora de ruptura. A movimentação no golo é de grande ponta de lança. Não estou a dizer que ele já é um grande ponta de lança, mas tem uma inteligência brilhante naquele lance para responder à assistência do PP. Mas depois, a forma como o Porto consegue impor um ritmo alto e não baixar em demasia, até ali à ponta final, onde o Aroca aí sim teve algum jogo no meio campo contrário, mas até ao minuto 70-75, o Aroca poucas vezes passou o meio campo com a bola controlada. E isto demonstra que o Porto consegue ser uma equipa de um ritmo defensivo muito difícil de superar, e foi isso que vimos. O Aroca é uma equipa de futebol apoiado, como aliás muitas das que têm defrontado os grandes, mas o Aroca acabou por ceder à pressão portista, com mais um belíssimo jogo, de um modo geral, do Froholt, dos centrais também, com poucas falhas a apontar. O Alavarela também está num bom momento, mas na primeira parte o registro do Porto até foi bastante prático, porque o Aroca é uma equipa que procurou compactar o bloco e não dar muito espaço entre linhas, mas deu algum espaço nas costas, sem que a pressão estivesse feita ao portador da bola. E isso acabou por facilitar ligações longas do Diogo Costa, ligações longas dos centrais também, para aproveitar o tal espaço em profundidade que até acabou por dar o primeiro golo, sendo que há um erro grosseiro do Popovic nesse tipo de lance mais direto. A partir daí, vê-se a tal força do Porto no ritmo que impõe e na capacidade de pressão, porque tem sido uma norma. O Porto, quando se mete em vantagem, não dá grandes hipóteses ao adversário, e foi mais uma vez aquilo que aconteceu. Manteve a ideia de apostar num jogo muito prático, também com variações, com cruzamentos, principalmente a partir da direita, que deram 2 ocasiões, uma do Borja Sainz e outra do Gabri Veiga, ainda com 0-0. Depois, no único lance em que o Alavarela conseguiu receber e estar enquadrado, deu o tal golo anulado. Com uma variação de flanco para a esquerda, já se percebeu que é prioritário para os adversários de Farioli
Salzburgo, Arouca também, concentrar os avançados em anular o passe para Alan Varela, mas quando o Porto consegue, normalmente cria jogadas de perigo. É de assinalar, obviamente, o lance do 3-0, que é fantástico. Uma jogada que tem apoios curtos na direita, uma cavalgada do Froholt para aproveitar o espaço, e esteve muito bem nesse tipo de progressão, também oferecer alguns movimentos de ruptura, por exemplo, no primeiro golo, e depois a variação para o lado contrário, onde o Borja Sainz joga muito bem com o movimento do Francisco Moura, que também fez uma belíssima exibição, como já não fazia há algum tempo. Portanto, globalmente, mais um jogo muito sólido do Porto na primeira parte, a perceber onde estava o espaço para chegar à baliza adversária, e com um nível de energia e de determinação brutais na segunda parte para golear o Arouca reduzido a 10. Rui, o Porto continua sem sofrer golos marcados por adversários. Verdade, e a permitir muito pouco. Muito pouco aos adversários, e com exibições muito sólidas, depois de um jogo da Liga Europa em que teve algumas dificuldades, e mesmo assim conseguiu vencer mesmo no final. Eu creio até que o Tomás teve uma expressão muito feliz no final do jogo do Futebol Clube do Porto na Liga Europa, que foi a que podíamos questionar pela primeira vez o modelo de Farioli. E creio que sim, isso aconteceu no jogo da Liga Europa. Agora, diante do Arouca, o Tomás já tocou nos pontos essenciais. Eu creio que foi uma exibição completíssima da equipa do Futebol Clube do Porto. A capacidade que a equipa teve a partir do minuto 48, mesmo jogando com -1, de continuar a dominar e controlar o jogo totalmente à vontade, foi absolutamente espetacular. E, sobretudo, é uma vitória com uma marca clara do Farioli, porque houve uma forma muito sagaz com que o Farioli conseguiu atrair a pressão do Arouca e conseguir depois buscar a profundidade e até situações de superioridade numérica no assalto ao último terço, várias situações de 5 contra 4, e isso parece-me também muito importante na forma como o Futebol Clube do Porto marcou o golo, depois marcou outro golo que foi invalidado e enviou uma bola ao ferro pelo Francisco Moura, com a construção longa do Diogo Costa, mais uma vez, a surtir efeito. E depois da segunda parte, aquilo que mais apreciei na equipa do Futebol Clube do Porto foi não só a capacidade para se manter por cima do jogo com 10 unidades, como manter-se sempre alerta à capacidade para chegar às zonas de finalização. E isso foi muito importante, quer no segundo golo, ótimo trabalho do Denis Gul nas entrelinhas, com um passo ao primeiro toque em apoio para o PP, e depois a forma como se desmarca e ataca à profundidade e acaba por fazer o 2-0. O 3-0 é um lance fantástico de ataque posicional da equipa do Futebol Clube do Porto. São 17 passes e um ressalto para chegar à zona de finalização, para a tal definição do Francisco Moura, que já foi muito elogiada aqui pelo Tomás e com a qual eu concordo em absoluto, mas é muito importante também salientar a forma como, a determinado momento, depois de uma série de passes, o Froholt consegue acelerar pelo corredor central e bater claramente o controlo das entrelinhas por parte da equipa do Arouca. E finalmente o 4-0, nova construção longa do Diogo Costa, Alberto Costa e o Denis Gul a acreditarem no lance, e depois a bola acabar por cair no Zaidu, que fez o 4-0. Sublinhar aqui algo que também me parece muito importante na equipa do Futebol Clube do Porto, é que Farioli, ao jogar como jogou ontem em Arouca, mostrou que muito provavelmente diante do Estrela Vermelha vai fazer poupança, vai fazer rotação, já preparou até do ponto de vista defensivo, ao dar minutos, por exemplo, ao Prepich, que eu acredito que vai ser titular, e é uma ótima oportunidade para o Prepich jogar. A capacidade de valorizar mais o plantel e alguns jogadores que eram criticadíssimos na época passada, e nomeadamente eu filo em relação ao Denis Gul, que hoje é um jogador completamente diferente com Farioli e que está a tornar-se muito útil para esta equipa, e sobretudo é a forma como o Futebol Clube do Porto consegue ganhar, tal como tinha conseguido no jogo da Liga Europa ao cair do pano, desta feita com uma vitória feita de um jogo total da equipa do Futebol Clube do Porto, e manter, tal como dizias e muito bem na tua introdução, estamos em 8 jogos oficiais e o Futebol Clube do Porto não sofreu nenhum golo de equipas adversárias. O único golo que sofreu surtiu de um autogolo, curiosamente após um corte do Ben Narek, que bate no Neuen Pérez e na Liga e acaba Portuguesa, por trair. Na Liga Portuguesa praticamente só o Sporting criou desconforto ao Porto. Houve ali Só, um ou outro momento sim, com o Vitória, o logo Vitória no início do na primeira campeonato, mas jornada, pouco mais do que isso. O sem Gil dúvida. Vicente também teve as suas Sobretudo, oportunidades. a forma como o Gil Vicente pressionou a equipa do Futebol Clube do Porto, e que, quer a nível nacional, quer a nível internacional,
várias equipas têm procurado fazer exatamente o mesmo que o Gil Vicente fez. Mas esse Agora, é um ponto relevante, Rui, muito muito, rapidamente. É que muito. dá para os adversários pensarem em controlar o espaço central e tirar essa opção Exatamente. ao Futebol Clube do Porto. Mas não deixa de ser muito difícil pressionar a equipa de Farioli, até porque o Diogo Costa também conta. E neste jogo foi Exatamente. visível o papel de lançador do guarda-redes portista. E, sobretudo, cada vez mais, por exemplo, o Martim, que não tem sido muito utilizado devido à lesão, percebeu a forma como é possível superar essa pressão, tal como o Precisamente. Zaidu já tinha feito em Alvalade, por exemplo. E o Pablo Rosário até. Verdade, e até é o ponto mais forte, se quisermos, do Pablo Rosário como lateral direito na equipa do Futebol Clube do Porto. É essa capacidade que tem para criar uma linha de passe que depois permite a libertar o Alan Varela. Já Sobre vemos aqui o jogo europeu, deixa-me só dar só Rui. um remate. O William entra no jogo e muda completamente o destino do jogo. É mais uma jogada individual absolutamente superlativa, não esquecendo que antes, através de um cruzamento de remate completamente intencional, esteve muito perto de bater o Schlager. Mas, tal como o Tomás disse, aqui não na Tribuna Expresso, mas no nosso podcast, mas no X, na altura, eu volto a frisar esse aspecto. A equipa adversária do Futebol Clube do Porto conseguiu criar problemas à equipa do Futebol Clube do Porto que passaram muito pela atração que o Gabri Veiga e o Frollo tiveram aos médios centro, e o Red Bull Salzburgo depois foi muito inteligente a penetrar nas entrelinhas, e pela primeira vez vimos uma equipa, com exceção do Sporting, porque o Sporting a momentos conseguiu, de criar dificuldades entre a linha média e a linha defensiva do Futebol Clube do Porto, que, como é habitual, em momento defensivo forma a 5 e permitiu esse espaço nas costas do Frollo e do Gabri Veiga. Contra o Estrela Vermelha, Tomás, quiseres começar, vamos ver mais dificuldades europeias, ou neste caso o Estrela Vermelha é uma equipa que normalmente em casa cria alguns problemas, fora menos. Não é? Claramente uma equipa com duas caras no futebol europeu, muito mais forte a jogar no Maracanã de Belgrado. Vem de um empate com o Celtic na primeira ronda, que curiosamente Sim. vai defrontar a outra equipa portuguesa, já lá vamos, vamos, nesta segunda jornada. Mas em relação à Estrela Vermelha, é uma equipa que tem vindo a evoluir ainda assim, do ponto de vista do futebol mais pensado. Junta no meio campo uma dupla muito interessante, o Tomás Andal, que se calhar escapou a algumas pessoas, mas foi para o Estrela Vermelha até por um valor muito baixo, tendo em conta aquilo que se falava principalmente há um ano. E rapidamente pegou destaca no meio campo, deve jogar ao lado do Elsnik, que é também um bom jogador, um esloveno, que tem muita qualidade técnica e de passe, e mantém muitas vezes uma construção a 3. Isto é, o lateral direito, o Yong-Hu, que é um belíssimo jogador e muito sólido em 1 contra 1 a defender, fica muitas vezes mais recuado, isto é, mantém a posição, e é o Tiknisian quem oferece profundidade no corredor esquerdo. Depois, o Ivanic muitas vezes entra com médio ofensivo pela esquerda, bom jogador também, e em casa, preferencialmente, pode jogar com 2 pontas de lança, o Arnautovic e o Bruno Duarte. O Arnautovic voltou por razões emocionais, é austríaco, mas como se sabe, com raízes sérvias, adepto do Estrela Vermelha, e o Bruno Duarte, que é um velho conhecido do futebol português, um avançado altamente combativo, forte nos duelos, com boa capacidade de remate. Ainda assim, no Dragão, não sei se o Estrela Vermelha vai a jogo com os 2 pontas de lança. Poderá haver aqui à partida passagem. Que pode jogar o Katai como segundo avançado, que foi algo que foi testado já em jogos Precisamente. anteriores. Isto porque o Krunic está lesionado e é uma baixa de peso, porque podia fazer um meio campo a 13 e ser um meio campo robusto para jogar diante do Futebol Clube do Porto. Precisamente, e assim já pode dar para ter, por exemplo, um Alainca a partir da esquerda, que é um jogador mais veloz. Isto é, o Estrela Vermelha inevitavelmente vai ser obrigado a jogar mais no próprio meio campo. A equipa tem algum desconforto nesse sentido, muitas vezes os médios pegam individualmente na marcação, portanto poderemos ver o Tomás Andal e o Elsnik a agarrar nos interiores do Futebol Clube do Porto. Certíssimo. Difícil de adivinhar quem vão ser nesta altura. O Eustáquio, por exemplo, sentiu dificuldades, aparentemente, no jogo pré-Aroca, e vamos ver se está disponível ou não. Por isso, há que perceber qual é que vai ser a rotação no 11 do Futebol Clube do Porto, mas a prioridade da semana é, obviamente, o jogo com o Benfica. O Estrela Vermelha é uma boa equipa, mas não ao nível do Futebol Clube do Porto. E é capaz de ter também uma postura mais cínica no jogo do Dragão. Tal como disseste, esta equipa tem um pensamento bastante ofensivo com o treinador, com o Milojevic, que já conseguiu 4 títulos de campeão pelo Estrela Vermelha em 2 fases distintas.
É uma equipa, até contra o Celtic, que procurou manter essa tendência ofensiva, ainda que o jogo depois tenha acabado por ser bastante equilibrado, mas acredito que no Dragão possa ser uma equipa que vai atacar mais a partir da metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque, e aí lançar muitas vezes o Radonjic no espaço, como alternativa face a uma pressão alta do Futebol Clube do Porto, buscar um jogo mais direto para o Arnautovic, conquistar a primeira bola e muitas vezes fixar e poder combinar Já não tem a os colegas de velocidade de equipa, outras alturas, obviamente. porque aí já não pode atacar a 36 anos. profundidade, exatamente, já não pode atacar a profundidade, mas continua a ser muito oportuno na área, ainda que o jogo com o Futebol Clube do Porto tem uma dimensão completamente diferente de todos os jogos que a equipa do Estrela Vermelha teve até ao momento. Depois, há um aspecto que me parece essencial e que concordarás comigo, que é a questão da bola parada ofensiva. É uma equipa que cria com alguma facilidade oportunidades de golo na sequência de bola parada ofensiva, mas ao invés... Marcou assim ao Exatamente, Celtic. marcou assim ao Celtic, e destacar sobretudo que na bola parada defensiva é uma equipa que defende de forma mista, cobertura zonal da zona à entrada do primeiro poste, e que creio que poderá ter muitas dificuldades se o Futebol Clube do Porto voltarem a preencher com 4, 5 jogadores a zona da pequena área, porque creio que não está exatamente preparada para esse tipo de lance. Vamos agora seguir para Braga, nesta cronologia ao contrário, por assim dizer. O Braga voltou a perder pontos e já são 12 de diferença para a frente. Um início de temporada muito desapontante. Derrota por 1-0 com o Nacional. A equipa de Carlos Vicente de novo com muitas dificuldades em criar. E a experiência com o antigo adjunto Guardiola poderá estar próxima do fim. Rui, o Braga continua a ser uma equipa muito inofensiva e os lenços brancos para Vicente dizem-nos que a paciência na pedreira, pelo menos para os adeptos, está por um fio. Sim, está claramente por um fio, e admito que o Vicente não sai após este jogo, porque o Sporting de Braga nos próximos dias defronta o Celtic e o Sporting, mas acho que mesmo que haja resultados positivos para o Sporting de Braga, ou pelo menos um resultado positivo, creio que o ciclo está mesmo próximo do fim, e não é por acaso que já surgiram nomes como possíveis alternativas a Carlos Vicente. O jogo contra o Feyenoord, e perdoa-me começar por aí, foi muito enganador, porque para além do Feyenoord ter trocado 5 elementos da equipa titular e não ter colocado nenhum dos 3 atacantes como titulares, a equipa do Sporting de Braga teve 30 minutos, os primeiros 30 minutos, verdadeiramente medíocres, em que não conseguia superar a pressão do Feyenoord, perdia a bola com enorme facilidade, e a equipa do Feyenoord chegava tranquilamente às zonas de finalização e podia ter adiantado no marcador. Depois sim houve alguma reação por parte do Sporting de Braga, saliento o papel de Leonardo Lelo como ala esquerdo e não como defesa central esquerdo, tal como o Tomás e eu tínhamos pedido, e este pedido obviamente entre aspas, na semana passada. Agora, o Sporting de Braga, indo já ao jogo com o Nacional, desperdiça muito talento a pedir a Salazar muitas vezes para abrir sobre o corredor direito, porque não é claramente a função para a qual está mais talhado. Ele precisa da bola no pé naquele espaço, mas sobretudo porque o Salazar é um jogador que na zona entre linhas pode ser tão decisivo como é o Ricardo Horta, mas a verdade é que o jogo contra o Nacional é um deserto total de ideias. Primeiro porque após 3 dias do jogo com o Feyenoord, repete o 11 com exceção do Fran Navarro, que é titular. A equipa estava claramente desgastada, vimos um João Moutinho com muita dificuldade na primeira parte em pegar no jogo, vimos novamente as debilidades da linha de 3 do Braga, de 3 centrais do Sporting de Braga, a permitir muitos erros do RMB, por exemplo, na saída, e a verdade é que a equipa do Nacional, assumindo curiosamente logo do ponto de vista inicial uma linha de 5, que não é habitual, porque normalmente é Mateus Dias, que estava castigado, que recua para o espaço entre os centrais, quando a equipa fica sem bola e está em momento defensivo, mas vimos uma equipa do Nacional capaz de jogar no campo todo, fazer um jogo muito interessante, e a verdade é que o Sporting de Braga não fez faltas durante o jogo, são 4, tem um remate enquadrado e uma bola à barra, e o resto, no fundo, foi criado pela equipa do Nacional, que muito perto do fim, para além das defesas que o Ornichek já tinha feito, desperdiçou uma oportunidade
clamorosa, aliás são duas, porque a primeira é negada pelo Ornicek e depois o Witty, na recarga, com a baliza completamente escancarada, consegue tirar ao lado. É muito preocupante a forma como o Sporting de Braga está a jogar. Eu creio que o jogo diante do Sporting de Braga, muito por mérito da entrada do Diego Rodrigues, que eu creio que, e volto a frisar, e volto a insistir na ideia, justifica já um lugar como titular nesta equipa do Sporting de Braga, foi claramente enganadora e o verdadeiro Braga de Vicente voltou a ver-se diante do Nacional e voltou a perder. São 4 jogos no campeonato sem vencer, 2 empates e 2 derrotas em casa. Eu creio que o ciclo já está terminado e provavelmente este jogo em Glasgow e o jogo diante do Sporting marcarão o final do ciclo Vicente, que é um ciclo que, do meu ponto de vista, foi completamente equivocado. E nos 2 jogos o Braga sentiu muita dificuldade para lidar com a pressão individualizada do adversário, Isso quer no mesmo. caso do Feyenoord, quer no caso do Nacional, porque depois a equipa tem alguma dificuldade para explorar alternativas, não tem um ponta de lança que se imponha como referência para jogo direto. Não há nenhum no plantel que possa fazer, por exemplo, o que o Banza fazia de alguma forma. Não há Exatamente. jogadores muito capazes no ataque ao espaço. O Roger era o único que sobrava mais ou menos com essas características de 1 para 1 e de entrada em profundidade. Há o Gabri Martínez, mas é claramente um jogador nesta Claro, altura muito e agora o distante Sandro da exigência, Vidigal, como nós falamos. mas muito distante da exigência de um titular do Sporting de Braga. Claro que Portanto, esta equipa de Carlos Vicens não domina nenhum adversário. Mesmo Certo. no início do campeonato, venceu porque também apanhou adversários muito frágeis, que cometeram muitos erros. Estão agora algumas dessas equipas na parte inferior da classificação E repara que e os adversários europeus também são de outra... O único ponto do Força. AVS foi em Braga, Tomás. Precisamente, o AVS que também está Exatamente. com sérias dificuldades para pontuar onde quer que seja. Depois há a tal desnaturalização de um plantel que eu admito que possa ter de facto alguma ausência de poder ofensivo, nomeadamente na questão do ponta de lança. Enfim, tem opções, mas claramente não vê o Paulo Vítor como avançado centro, vê para aquela posição de apoio, não vê enquadramento para o Salazar na zona central, que é um dos principais jogadores deste plantel e anda constantemente a ocupar o lado direito. Depois faltam extremos ou médios ofensivos que possam trazer alguma irreverência, mas por exemplo o Garbi, que era um bom jogador de Primeira Liga e de Sporting de Braga, foi embora. Não sei bem a razão, mas foi embora. Era um dos jogadores que podia perfeitamente ser aproveitado. Foi a opção do treinador. O Gorbi muitas vezes anda a jogar entre linhas quando o Salazar anda a ser sacrificado noutros papéis. Isso E mesmo. depois, ofensivamente, há 2 jogadores que se destacam. O Leonardo Lelo, seja um pouco mais baixo a envolver desde trás, seja a aparecer em profundidade, e o Ricardo Horta, mas é pouco. Depois há aqui algum talento jovem, como o Moscardo ou o Diego Rodrigues, também o Sandro Vidigal, se quisermos juntar à lista, mas não fossem algumas exibições do Ornicek e a coisa podia estar bem pior, porque o Braga defensivamente continua a ter bastantes problemas, sobretudo no controle da profundidade, e não acho que o Lagerbielke seja esse jogador que mude a realidade. Em relação ao Nacional, equipa muito consciente, que consegue propor mais jogo quando tem de propor, mas também consegue ser uma equipa capaz de interpretar defensivamente o que quer fazer, seja em pressão mais alta, seja quando se junta em 5-4-1, e dificultam muito a vida ao Sporting de Braga, aproveitando depois a qualidade do lado esquerdo. O José Gomes está a fazer uma belíssima Muito temporada, uma espécie de sequeira, se calhar vai chegar a outros patamares. Isso mesmo. E o Paulinho Boia, que ofensivamente é o melhor jogador deste Nacional em termos de criação, ora por fora, ora por dentro, boa visão para o último passo também, jogador a seguir. Depois, boa dupla no meio campo, a nível de mercado, o Lisiero, mais precisão técnica, jogador muito forte na bola parada, e o Labidi, que é um trator no meio campo, corre muito, trabalha muito para a equipa e tem alguma chegada à área. Exatamente. E digam-me o que é possível frente a um adversário forte e a jogar em casa com um ambiente que sabemos todos que é muito, muito difícil para os adversários. O que é que vai ser possível fazer em Celtic Park? É sobretudo o ambiente, porque a equipa do Celtic joga pouquinho. Não é por acaso que foi eliminado pelo Kairat, que não é líder da Premier League escocesa. Agora, obviamente vai colocar muitas dificuldades a um Sporting de Braga, que tem dificuldades no capítulo defensivo, na defesa da própria área. É uma equipa que bombeia muito jogo através de cruzamentos para zonas de finalização. É também uma equipa agressiva na pressão e que, quando também precisa, é uma equipa com ideias em ataque posicional, porque é Brendan Rodgers o treinador
e o 4-3-3 está bem desenhado para a equipa também chegar, não só pelo jogo exterior, a zonas de finalização. Agora, parece-me ter debilidades do ponto de vista defensivo, nomeadamente na transição defensiva, também em termos de organização defensiva. Agora, é o médio centro habitual é o McGregor, que é um jogador até de características anteriormente mais ofensivas. Precisava terrenos mais subidos. E a ideia até passa muito pela essa questão do ataque posicional, é o McGregor conseguir ligar jogo com alguma facilidade, o que acontece. Agora, o Sporting Braga tem todas as condições para conseguir pontuar fora de casa. Agora, neste momento, e como a equipa está a jogar, e sem jogadores para atacar o espaço, é muito, muito complicado. Sim, um Braga competente acho que podia perfeitamente entrar no Celtic Park e discutir o jogo até quase olhos nos olhos contra esta equipa do Celtic, que não só foi eliminada pelo Kairat, como está com bastantes dificuldades para se impor até a adversários que anteriormente goleava com bastante naturalidade. O Rangers também não está muito bem, estão a competir um contra o outro. Está num dos últimos lugares. Sim, estão a competir um contra o outro. Mas nesta equipa, o principal destaque dentro do 4-3-3 é o Benjamin Nigren, um jogador que veio do Nordsjælland e que aqui aparece como interior esquerdo, direito aliás, é um jogador que procura muito o pé esquerdo, consegue enquadrar-se e acelerar o jogo, tem muito sentido de baliza, pode ser a principal ameaça desta equipa escocesa, tendo em conta também o Tonekti, um bom extremo esquerdo, irreverente, vai para cima, não tem receio de mudar de velocidade e encarar sempre que possível. O Celtic também se orienta muito para isso. Agora, apostar no Iheanacho como referência pode deixar esta equipa com dificuldades. Não é um jogador credível a esse ponto para ser uma verdadeira referência ao nível do Celtic. Em relação ao Sporting de Braga, faltando as tais soluções de ataque ao espaço, pode ser complicado de aguentar-se, até porque o Braga, em termos de consciência defensiva, tem tido bastantes problemas. Já o Sporting venceu no Estoril pela margem mínima, um jogo que não agradou nem pouco mais ou menos a Rui Borges, pelo menos pelas declarações no final do jogo. Sim, insatisfeito, nomeadamente com a segunda parte da equipa. Tomás, as segundas partes algo periclitantes do Sporting foram uma marca da última temporada. Aqui o Estoril acabou por não criar muito, mas achas que há aqui algum sinal de preocupação com uma certa inconsistência do Sporting depois de uma boa primeira parte, ou, como disse o Rui, algum exagero de Rui Borges? Não me parece todo que haja grandes motivos de preocupação. Aliás, este jogo, não tendo sido bom, também não foi mau. Foi um jogo QB, como praticamente todas as equipas acabam por ter alerta, talvez, ao longo da temporada. Acima de tudo, fica quase uma emancipação do Rui Borges, porque desde que chegou ao comando técnico do Sporting, a equipa foi sempre uma maravilha, os jogadores foram sempre uma maravilha. Esta será talvez a primeira conferência de imprensa em que há ligeiras críticas ao coletivo, à falta de atitude. É malta, não quer esquecer. Precisamente, e atenção porque individualizou o Maxi Araújo, que claramente fez uma excelente exibição a todos os níveis, para destacá-lo positivamente em contraste com os outros. Não sei quem é que Rui Borges estaria a citar ou se estaria a pensar exatamente em algum ou em alguns jogadores, mas destacou o Maxi pela atitude competitiva e pela exibição que fez, que acabou por ser determinante, não só pela assistência que fez, a diferença clara na execução em último terço para o Ricardo Mangas, que tem mais dificuldades, mas depois também a sua pressão defensivamente. O Maxi é claramente um jogador importante para o Sporting naquele corredor esquerdo. Mas na primeira parte, não é que o Sporting tenha sido brilhante, mas impôs-se até ao golo. O pior período da equipa acaba por ser mesmo o final da primeira parte, com mais perdas escusadas em corredor central, um erro muito perigoso do Debassi, porque quer o Debassi quer o Inácio não procuram aliviar, procuram recuperar para jogar, para iniciar o ataque, e isso acabou por dar problemas no tal lance em que o Rui Silva faz uma boa defesa. Mas em relação ao jogo, o Estoril acabou por ser mais próximo do Moreirense na segunda parte do que outra coisa, isto é, preocupou-se bastante em fechar o corredor central e tirar o Pedro Gonçalves e o Trincão ao máximo do jogo. O Luís Soares desta vez teve a pontaria afinada, é um jogador claramente de complexidade na finalização, mais do que daqueles golos que são aparentemente fáceis, mas que depois dão complicações, e tem desperdiçado alguns golos fáceis, mas ainda assim vai sendo importante, e é essa a nota que fica. O Sporting, quando não tem corredor central,
procura soluções por fora, e o Maxi conseguiu dar algumas soluções, como do lado direito o Kenda e o Vaianidis tiveram algumas associações interessantes. Parece-me que o Vaianidis é um jogador que neste tipo de jogos, pela diversidade que oferece no meio campo contrário, em condução, nas combinações, ora por dentro, ora por fora, é um jogador muito cerebral, e que empresta critério no último terço, acaba por ser uma mais-valia. O Kenda tem tido algumas oscilações, e o Jenny Katam já está disponível para a competição. Vamos ver quem é que é titular agora no jogo frente ao Nápoles, mas o Debast também me parece ter tido esse registro, isto é, começa muito bem, mas depois perde-se, talvez com o erro a afetá-lo daí para a frente, muitos passos falhados até sem nexo, o que é pouco habitual. Mas repare-se que o Sporting nunca esteve em perigo. O Sporting geriu se calhar mais do que temos visto noutras alturas, mas ainda assim muito tempo com bola, e essa é claramente a diferença-chave para a época anterior, onde a equipa imediatamente na segunda parte, e quando se apanhava em vantagem, recuava, permitia que o adversário tivesse muita iniciativa, colocava-se em situações perigosas. Não foi o que aconteceu no Estoril. Talvez tenha havido alguma apatia no sentido de procura da baliza, também porque o Pedro Gonçalves e o Trincão não estiveram ao nível que estiveram noutras partidas. Aliás, essa é no fundo a chave da época do Sporting. Quando o Pedro Gonçalves e o Trincão estão bem e aproveitam o espaço entre linhas, a equipa voa. Quando estão menos bem, a equipa já tem algumas dificuldades para criar oportunidades, mas ainda assim o Estoril nunca teve a profundidade suficiente para criar oportunidades. É uma equipa que toca bem por dentro, com o João Carvalho, com o Olsgrove, também com o Alejandro Marques, mas depois não tem grande agressão à baliza adversária, e isso aconteceu mais uma vez. Rui, falaste do exagero de Rui Borges. O que é que achas que o treinador de Sporting queria passar com esta mensagem um bocadinho mais agressiva do costume? Eu acho que ele pensou muito naquilo que o Tomás estava a dizer há bocado, é que tem sido uma montanha de elogios ao longo destes 9, 10 meses em que ele assumiu o comando técnico do Sporting, e decidiu fazer aqui uma mudança de discurso, provavelmente aconselhado por algum consultor de comunicação que o acompanha, e aquilo que me parece é que não fez grande sentido que tenha tido este discurso no jogo, após o jogo diante do Estoril. Eu creio que o Tomás tocou nos pontos absolutamente essenciais. A equipa do Sporting foi claramente melhor do que a equipa do Estoril. Os únicos minutos de aflição do Sporting surgiram nos 5 minutos finais da primeira parte, e a segunda parte é uma segunda parte que é quase um pacto de não agressão, mas a verdade é que o Estoril não criou absolutamente nada, e o Sporting mesmo assim acabou por ter 2 oportunidades em que podia ter dilatado o marcador. E salientar que quando um jogo está num ritmo baixíssimo, um jogador como o Alisson, mesmo jogando 5, 6 minutos, acaba sempre por conseguir acelerar. Percebo que impressiona alguns comentadores, mas também não ainda se espera... assim há que dizer que sim, o Alisson mas... está muito bem, mas aqueles 10 minutos finais dos jogos, 15, normalmente são contextos de jogo que não servem exatamente para avaliar os jogadores. Ainda assim está muito bem, até tendo em conta o que o próprio Alisson mostrou nos primeiros tempos. Sem dúvida alguma, e volto a frisar a ideia, entrou muitíssimo bem, mas o contexto dos jogos nos últimos 15 minutos não tem nada a ver com aquilo que Alisson podia entregar ou não à equipa do Sporting se fosse titular. Iria ter muito mais dificuldades, porque o jogo do Sporting, principalmente o jogo inicial do Sporting, tem muito pouco a ver com um jogador com as características do Alisson. O Alisson tem um papel claro nesta equipa, tem ganho espaço nesse papel, mas muito dificilmente, fora jogos de dimensão inferior, será um joker ofensivo da equipa do Sporting. É para isso que está talhado, esteja o Sporting em vantagem, esteja o Sporting em desvantagem ou a empatar. É isso que o Alisson vai trazer sempre às partidas. Agora, volto a frisar, até aos 35 minutos, o Sporting dominou por inteiro o jogo, controlou, teve o golo, que é um lance muito interessante da equipa do Sporting, porque percebendo que o corredor central estava muito preenchido, atraiu o adversário para o seu corredor direito, ou seja, com o Yulman depois a surgir no meio espaço, se quisermos, sobre o corredor direito, para variar para o corredor oposto. Cá está Maxi Araújo a oferecer aquilo que Mangas não oferece, qualidade na tomada de decisão, que permitiu ao Luís Soares adiantar o Sporting no marcador. Depois, tal como o Tomás disse, salientar o erro do Dibas, que é um erro típico
de um central claramente construtor e que pensa logo no primeiro domínio pós recuperação de bola em orientar a bola para a frente para enviar mais um passe interior ou na profundidade. Não correu bem este lance diante do Estoril, mas a verdade é que a segunda parte acabou por ser disputada a um ritmo baixo, com o Sporting claramente a pensar no jogo de amanhã diante do Nápoles, claramente a abrandar o ritmo, mas mantendo sempre o controle e o domínio sobre a partida, que me parece claramente o mais importante e que não justifica minimamente as críticas finais de Rui Borges, porque eu creio que o Sporting jogou exatamente aquilo que ele queria. Admito é que provavelmente gostava que o Sporting tivesse feito um 2-0 para manter o jogo definitivamente arrumado, mas até conseguiu que a equipa adversária, tirando aqueles 5 minutos finais da primeira parte, não criasse absolutamente nada do ponto de vista ofensivo, defensivo neste caso para o Sporting, e é algo que Rui Borges, em conferências de imprensa anteriores, salientava, ou seja, a importância da equipa não sofrer golos. Em relação à dupla de centrais, porque era um tema de interessante discussão, o Debassi e o Gonçalo Inácio nesta altura estão confortáveis, e estão confortáveis porque têm defendido quase sempre longe da área e não são expostos a situações desconfortáveis, principalmente cruzamentos. Nos últimos jogos, quantos cruzamentos entraram na grande área do Sporting? Se calhar contam-se pelas mãos, excetuando as situações de bola parada, onde a equipa está mais junta. Cortes aéreos, exatamente. Ainda assim, o Nápoles é muito forte no jogo aéreo, carrega muito bastante com cruzamentos e provavelmente, imagino eu, o Diomande já vai a jogo. Sim, estou completamente precisamente pegar por aí. Se calhar continuamos já com o jogo europeu do Sporting frente ao campeão italiano, palco maradoniano, e o Nápoles que está, apesar de vir uma derrota com o Milan na Série A, está bem no campeonato. Aqui o principal problema em relação ao Nápoles é o conjunto de lesões e de jogadores que não estão inscritos, que podem afetar até uma mudança estrutural do 4-1-4-1 para um 3-4-2-1. Acredito que poderá ser até essa opção inicial. Isto porquê? Porque Spinazzola e Oliveira, dois laterais esquerdos, estão em dúvida para o jogo de amanhã. Não jogaram diante do AC Milan e creio, pelas últimas informações na imprensa italiana, que irão fazer um teste pré-jogo para ver se estão aptos, e até admito que se o Nápoles mantiver a estrutura em 4-1-4-1, Spinazzola até possa vir a ser adaptado a lateral direito. Isto porquê? Porque Di Lorenzo está castigado, foi expulso diante do Manchester City. Os defesas centrais, quer o Ramani, quer o Buongiorno, estão lesionados e à partida não recuperam de lesões. E depois Mazzocchi, que é o lateral direito suplente, e Marinucci, que foi o defesa central titular diante do AC Milan, não estão inscritos nas provas europeias. Isto reduz e muito as opções da equipa do Nápoles, nomeadamente no capítulo defensivo, e que também devem ser aproveitadas pelo Sporting em momento ofensivo. Agora, esta equipa do Nápoles, principalmente nos últimos jogos e sobretudo diante do AC Milan, mostrou algumas diferenças em termos de construção e criação. Isto porquê? Porque o De Bruyne joga cada vez mais recuado, o que leva a que o Anguissa e o McTominay surjam muitas vezes nas entrelinhas, num desenho praticamente que pode ser, e será sempre, mesmo que a equipa jogue com uma linha defensiva de 4, esta equipa normalmente desdobra-se num 3-2-2-3, muito à semelhança do Futebol do Porto, e ainda que a ideia de jogo seja diferente, agora parece-me que do ponto de vista inicial, e se Spinazzola não recuperar, a equipa vai ter dificuldades na consistência do setor defensivo. Beuquema, por exemplo, não é um central totalmente confiável, também não acho que o João Jesus também seja o melhor central para ser o central pelo meio. A adaptação do Miguel Gutiérrez à partida como central pela esquerda retira a profundidade que ele dá ao corredor e coloca-o mais exposto do ponto de vista defensivo, e sobretudo se não houver a recuperação do Spinazzola, até admito que o Elmas possa ser mais uma vez o jogador sacrificado do ponto de vista tático e até atuar a partir do corredor esquerdo. Agora, o Sporting tem que ter principalmente cuidado em evitar que a bola entre em Lobotka e De Bruyne e que estes se enquadrem com a baliza adversária. E, sobretudo, tem que perceber que não pode ser
o Yulman e muito possivelmente o Morita ou o Koscielny, se for essa a opção, a saltarem no Lobotka e no De Bruyne, porque depois permitem que o Anguissa e que o McTominay ataquem as costas e, sobretudo, o McTominay é um jogador muito perigoso a sair da zona das entrelinhas para a zona de finalização e o Nápoles, através do seu jogo exterior, explora muito este tipo de movimentação do McTominay. Sobre o Kevin De Bruyne, já levou um recado do António Conte na partida frente ao Milan, porque o Kevin De Bruyne foi substituído na segunda parte, não saiu muito satisfeito, há que dizê-lo, e o Conte disse, espero que tenha sido pelo resultado negativo e não pela substituição, porque senão escolheu a pessoa errada, disse o António Conte, já a dar o recado ao Kevin De Bruyne. Em relação ao jogo, o Nápoles está muito desfalcado e isso representa uma oportunidade para o Sporting lutar pelo jogo. Veremos qual é o resultado, mas tem, eu diria, a responsabilidade de lutar pelo jogo mesmo, considerando a força coletiva do Nápoles, porque não está o Lukaku, que entra muito melhor nesta equipa do que o Rasmus Højlund, não Sem está dúvida. também o melhor central, que é o Buongiorno, que tem muitos problemas físicos e por isso também nem sempre consegue ajudar a equipa, e pode não estar o melhor lateral esquerdo e um dos principais desequilibradores, que é o Spinazzola, que aliás, na minha opinião, é um dos melhores laterais alas esquerdos da Europa e nem sempre Concordo. é considerado dessa forma. Depois, em termos estruturais, provavelmente era. sim, há alguma dificuldade em valorizar da mesma forma os jogadores da Série A. É verdade. Em relação à estrutura, é uma equipa que se aproxima até muito do que faz o Sporting, mas com intenções diferentes e com perfis diferentes. Desde logo porque o Di Lorenzo, que também não está, é um jogador que muitas vezes funciona como central da direita, ou um lateral mais baixo, que aparece no ataque, mas sempre dando o corredor ao Politano, que se quisermos pode ser uma espécie de Gianni Catamo ou de Giovanni Kenda. É um jogador que cruza muito bem, assume as diagonais, e isso é um dos pontos fortes do Nápoles, porque o McTominay ataca o centro-esquerda para finalizar. É um falso extremo, porque é o Spinazzola quem joga em largura, portanto é o McTominay ou o Kevin De Bruyne, mas tem sido principalmente o McTominay, que joga nesse papel de segundo avançado, praticamente, para carregar a área e não deixar o ponta de lança sozinho. Até porque o Rasmus Højlund é um jogador muito mais de ruptura, principalmente para armar o pé esquerdo, do que propriamente um pivô para jogar de costas e para ganhar cruzamentos. E aí a falta do Lukaku faz-se sentir. Depois, com o Lobotka à frente da defesa, há a aproximação do Kevin De Bruyne, cada vez menos um jogador do último terço e cada vez mais um jogador de ligação, que no fundo tem um papel de Morita. Lá está. Há aqui muitas semelhanças nas funções dos jogadores. Sim, muitas semelhanças nas funções dos jogadores, mas com outras intenções, provocar mais jogo exterior para cruzamentos, principalmente forçando a entrada do McTominay, que foi o MVP da Série A. Não sei se foi o melhor jogador, mas pelo menos foi aquele que teve um peso mais determinante nas vitórias do Nápoles. Para acabar esta ronda, falemos do Benfica, de José Mourinho, que jogou na sexta-feira já. Recebeu o Gil Vicente, venceu por 2-1, conseguiu a reviravolta, é certo, mas para quem viu o jogo, fica mais do que a sensação que a equipa de Barcelos podia ter sido mais feliz na Luz. Rui, olhando somente para a estatística, vemos um Gil com mais remates, 3 bolas ao ferro, mais posse. O Benfica com 0 cantos. A troca de treinadores não faz milagres, não é? Não faz. E também não era expectável que no espaço de uma semana a equipa do Benfica passasse a jogar futebol champanhe. Agora, a verdade é que se olharmos para a exibição do Benfica diante do Gil Vicente, não traz a grande melhoria em relação àquilo que já era suporífero anteriormente, mas creio que a equipa do Gil Vicente, principalmente no arranque da primeira parte e no arranque da segunda parte, foi muito forte, não teve medo de ter bola, não teve medo de assumir o jogo, chegou com alguma facilidade às zonas de finalização. Reparar que aos 27 segundos já tinha desperdiçado 2 oportunidades claras de golo, com 2 intervenções fantásticas do Trubin, e depois chegou ao 1-0 com o golo do Luís Esteves na sequência de uma bola parada, no livre direto neste caso. Em que o Trubin, já agora, parece-me ligeiramente mal batido, até porque a bola cai para o lado onde ele estava, ou seja, para o lado mais fácil para ele intervir, e acabou por falhar a intervenção. A verdade é que o Benfica consegue dar a reviravolta sem fazer muito por isso. Há um aspecto que me parece interessante em termos de construção do Benfica neste jogo, que foi o fixar do Dal como central pela esquerda em termos de construção, não baixando aqui um dos médios para esse papel, mas não deixa de ser curioso que é na primeira investida ofensiva do Dal pelo corredor, neste caso até indo mais para o espaço interior,
que acaba por surgir o primeiro golo do Pavlidis e depois, se quisermos, num lance que começa a ser padrão nesta equipa do Benfica, uma bola longa do Otamendi a encontrar o Lukebakio nas costas da defesa do Gil Vicente e a conquistar uma grande penalidade que permitiu ao Pavlidis fazer o 2-1. A partir dali, aquilo que parecia é que o Benfica podia partir para uma exibição confiante, mas a verdade é que o Benfica basicamente abdicou de ter bola, baixou as suas linhas e passou a apostar basicamente num futebol direto que não teve qualquer consequência, independentemente da linha defensiva do Gil Vicente estar bastante adiantada, mas Elimbi e Boatu são dois defesas centrais que podem cometer os seus equívocos, mas são muito rápidos a atacar o espaço e a cobrir o espaço nas suas costas. A entrada do Gil Vicente na segunda parte voltou a ser fortíssima, acaba por chegar 5 vezes às zonas de finalização, tem depois também um golo invalidado a Pablo e nessas 5 vezes em que chegou às zonas de finalização enviou 2 bolas ao ferro e isto é totalmente inabitual numa equipa como o Benfica, sofrer tanto e ter a necessidade de jogar de forma tão pequena, isto com todo o respeito pela história do Benfica, diante de uma equipa como o Gil Vicente, mas a verdade é que também a equipa do Benfica, fruto da sua organização defensiva, principalmente ali a partir dos 60, 65 minutos, passou a consentir muito menos à equipa do Gil Vicente, adormeceu muitas vezes o jogo, perdeu tempo de forma propositada e impediu que os descontos, que ainda foram longos, tiveram praticamente 10 minutos, e sobretudo já os 5 minutos finais do tempo regulamentar, se jogasse muito pouco. Isso comprova um pouco aquilo que o Mourinho contestou após o jogo diante do Rio Ave aos seus jogadores, e que pediu claramente para este jogo, que é, estando em vantagem, adormecer de forma absoluta ao jogo. Há um tema que já tem sido recorrente nas conferências de imprensa de Mourinho e também já eram de alguma forma com Bruno Lage, mas há aqui quase uma consideração de que tudo passa por fatores externos. A equipa do Benfica está cansada, isso é objetivo, todos conseguimos ver que a equipa está cansada, mas então vale a pena perguntar, neste caso a Bruno Lage, que era o treinador na altura, porque é que há jogo mais ou menos com o mesmo 11, havia ali uma troca, 2 trocas, certíssimo. Mas se há um plantel, ou pelo menos o plantel devia ter sido construído nesta ótica. O calendário já estava marcado, o Benfica já sabia o que tinha pela frente, e isso não pode servir de desculpabilização para certas exibições. Considerando, logicamente, que Mourinho, na análise objetiva, está certo, não há como contrariar que a equipa está cansada e que está a passar por dificuldades. Mas o desgaste é claramente, acima de tudo, mental, e depois o mental afeta o físico, afeta o técnico e falta ao tático. E por isso mesmo, hoje à noite, o Benfica tem que dar uma resposta contundente, mesmo que apresente uma organização defensiva mais coriácea, não seja uma equipa que vá ter muita bola diante do Chelsea, mas sobretudo é preciso uma reação do Benfica no jogo de hoje. E isso parece-me absolutamente claro, e não é o melhor palco para ter esse tipo de reação, independentemente de me parecer que o Chelsea tem lacunas que o Benfica pode vir a aproveitar. Sem dúvida, mas sobre este jogo com o Gil Vicente, nem é o tema de o Benfica defender um pouco mais baixo e ceder iniciativa ao Gil Vicente. É a forma como depois tem sérias dificuldades para guardar a bola. Exatamente. E não é tudo por questões físicas. O Richard Rios ganha a bola e perde a bola. Exatamente. O Ivanovic entrou de forma indescritível. Sim. Certo, não é extremo, mas houve um certo privilégio de características físicas nas contratações do Benfica que não se coadunam exatamente com as necessidades técnicas de uma equipa grande do futebol português. E isso vai acontecer mais vezes ao longo da temporada. E agora, há um tema que provavelmente no imediato vai ajudar, que é a entrada do Lukebakio na equipa, até pelos jogos que vêm aí, toma a bola e corre no espaço e faz. E isto vai ser ótimo, porque vai dar soluções no imediato. Isso mesmo. E houve contra o Gil Vicente, o Otamendi meteu um grande passo já agora, e fez os melhores passos na primeira parte do Benfica para aproveitar o Lukebakio, mas é um jogador com extremas dificuldades para respeitar associações, para interpretar o movimento do lateral ou do avançado. É um jogador que vai
contribuir sempre na criação de oportunidades, mas nem sempre, ou muitas vezes, vai dificultar o tempo de ataque da equipa e, por consequência, o controlo geral do jogo. Mas teremos tempo de analisar isso. Em relação ao Gil Vicente, que é a equipa que merece mais destaque nesta partida, fez algo completamente invulgar, que é entrar no Estádio da Luz, mesmo admitindo que o Benfica não está na máxima força, para mandar no jogo, para tentar fazer aquilo que tem feito noutras partidas. E isto é um destaque que tem de ser feito. O que o Gil Vicente fez não foi episódico, já tinha feito mais ou menos isto em Braga. Claro, contra uma equipa inferior, mas tinha feito o mesmo. Entrar olhos nos olhos, respeitar os padrões que a equipa procura trabalhar, com o Luís Teves fantástico no meio-campo e a marcar de livre, que já vinha ameaçando, com um avançado que se disponibiliza muito para a ligação e cada vez mais está a perceber os movimentos dentro da área. O gol anulado é muito bom porque o cruzamento da esquerda pede que o avançado se esconda mais na zona do segundo poste, no lado cego, e faz exatamente esse movimento. O Joelson entrou muito bem, depois perdeu o gás, e há ali um Gislan Koné que já não conseguimos adjetivar de forma suficientemente justa para o que tem feito. Em relação ao Chelsea, eu acho que no mínimo, e vou dizer isto no mínimo, este jogo em Stamford Bridge não é mais complicado do que o do Newcastle. No mínimo estão em igualdade, e é para não dizer que a outra deslocação é mais difícil. O Chelsea vem de 4 jogos sem vencer. É verdade, jogou muito tempo em inferioridade numérica, mas havia 2 fatores que tinha de resolver. Um fácil de resolver com o dinheiro que há, o outro não tanto, mas era elevar o nível da defesa. Não o fez. O Chelsea tem muitos centrais, mas a maior parte deles sem nível mínimo para um clube que quer lutar por tudo. A melhor dupla seria, hipoteticamente, Fofana-Colwill, mas por várias razões não estão juntos para darem opção ao Maresca. E depois a disponibilidade física do Cole Palmer, que também não acontece, e isto torna a equipa completamente dependente dos extremos e da bola parada. Muitas vezes tem um meio campo hipoteticamente luxo, reforço hipoteticamente, com o Caicedo, o Enzo Fernandes e o Cole Palmer. Mas o que acontece é que esta equipa, tendo um futebol tão rígido na estrutura de Enzo Maresca, nem sequer consegue libertar as melhores qualidades dos jogadores, principalmente do Enzo Fernandes, que limita-se a ser um jogador para atacar a área, não muito mais do que isso, neste Chelsea. Portanto, neste cenário de jogo, o Chelsea vai ser uma equipa que procurará impor um ritmo alto, vai tentar dificultar a vida ao Benfica, mas não é descabido ver o Luque Bacchio a arrancar e a expulsar um central do Chelsea, ou a forçar uma jogada ou duas de perigo. Agora, também parece o jogo certo para que José Mourinho tente uma linha de 5 para proteger os laterais, acima de tudo, porque o Chelsea inclina muito o jogo para os extremos, o Pedro Neto e talvez o Estevão. Depois, resta saber se a bola parada e a qualidade técnica do James e do Enzo Fernandes, principalmente nos cantos e nos livres, não vai ajudar o Chelsea a vencer o jogo. É verdade. Reforço todas as ideias do Tomás em relação ao Chelsea. Admito perfeitamente que o Benfica, pelo menos em momento defensivo, vai formar linha de 5. Por isso, coloco como provável, e é apenas a minha opinião, que o Tomás Araújo possa ser utilizado como defesa esquerdo, até porque é destro e pode complicar os movimentos em diagonal do Estevão, que pode superar 1, 2, 3 jogadores com alguma facilidade, e que Oshens possa ser o médio esquerdo da equipa do Benfica para acompanhar os movimentos ofensivos do Reece James ou até do Malo Gusto, se for ele a opção. É óbvio que ter Reece James implica outro tipo de coisas. É um jogador que ataca muito bem o espaço interior e que depois é capaz de dar largura e profundidade e faz os tais cruzamentos, nomeadamente para a zona do segundo poste, que é muito atacada pelo Enzo Fernandes e com sucesso ultimamente. E parece-me que essa questão do Benfica formar uma linha de 5, mesmo que não seja uma linha de 5 de partida, do ponto de vista estrutural, parece-me fundamental para travar a equipa do Chelsea e até alguma previsibilidade que a equipa do Chelsea tem, porque a tendência é procurar atrair o adversário para o corredor central para depois desequilibrar pelo jogo exterior, e o jogo interior do Chelsea fica muito aquém daquilo que seria se o Cole Palmer estivesse presente, se o João Pedro jogasse um bocado mais recuado do que iria jogar, imaginemos se o Dilap estivesse disponível como referência ofensiva, porque a verdade é que esta equipa é claramente dependente do jogo exterior para conseguir chegar com qualidade à zona de finalização. Só uma nota final sobre o Sheldrop, e acho que não dá para fugir ao óbvio, não tem estado bem, não tem aproveitado para elevar o nível como se perspectivou que pudesse fazer, mas
há aqui uma distorção completa de um extremo do Benfica, porque de repente o Sheldrup é criticado porque não acompanha o lateral e não... Enfim, o Bresciani não vai fazê-lo. O Gonçalo Moreira, Não. se agora ocupar o lugar de qualquer um destes dois, Muito não menos. vai fazê-lo. E claro que os jogadores têm de ter atitude competitiva, independentemente do patamar, independentemente da função. Agora, se um jogador ofensivo passar a ser avaliado porque não acompanha o lateral, há aqui algo de errado no futebol praticado, neste caso pelo Benfica, mas podia ser outra equipa qualquer. Isto não serve de Verdade. desculpa ao Sheldrup, mas acho que é no mínimo um motivo de reflexão. Sem dúvida. E deixa-me dar só uma nota para a entrevista que Bruno Lage ontem deu ao jornal A Bola. Curiosamente, uma entrevista que já tinha sido gravada na semana passada, em que, depois de ter assumido publicamente que tinha sido o responsável pelo mercado de verão e depois emendou que foi pelo mercado de verão e pelo mercado de inverno, é muito surpreendente que tenha dito que Richard Rios foi uma aposta do presidente do clube e que não conhecia Rafael Obrador e que seguiu uma dica do diretor desportivo Rui Pedro Brás, que lhe disse que Obrador era melhor jogador do que Carreras quando chegou ao Benfica. Eu, muito sinceramente, nunca imaginei que Rui Pedro Brás acompanhasse muitos jogos do Deportivo La Corunha e muito menos que tivesse uma opinião suficientemente avalizada para o treinador do Benfica acreditar, ou o ex-treinador do Benfica neste caso, naquilo que Rui Pedro Brás lhe disse sobre um jogador. Fechado este bloco, vamos rapidamente às nossas rúbricas. Na Revienga, Rui, querias falar do Vitória? Sim, e do Alverca. E do Alverca, exatamente. O Vitória continua nesta inconstância, apesar de olhando para a tabela está na margem superior, mas Verdade. uma inconstância grande da equipa do Vitória. É 2 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos, a única vitória foi na Amadora. Destacar que este jogo em Alverca comprovou que esta equipa do Vitória está cheia de limitações. Creio que as declarações do presidente do clube foram muito infelizes durante a semana passada em relação aos jogadores que saíram ao defini-los como vaidosos, o que teve depois resposta contundente por parte dos ex-jogadores do Vitória. E o Vitória é uma equipa claramente intranquila. O Alverca, a partir do seu 3-4-2-1, foi uma equipa muito consequente na primeira parte, justificou claramente a vantagem. Gostei muito da exibição de Figueiredo, o jogador angolano que parte do corredor esquerdo e que me parece, aliás, jogador brasileiro, peço desculpa, que Do Vasco. é um jogador, exatamente, que cria bastantes equilíbrios. Também a colocação do Lincoln na partida da esquerda ajuda muito e ativa um avançado que me parece interessante para o nível do futebol português, que é o Maresi Milovanovic. Agora, lamento a expulsão do jogador do Alverca por duplo amarelo. Acho que é um exagero e tem havido muitas faltas exageradas por protestos ou contactos físicos neste campeonato, mas a verdade é que a equipa do Vitória, mudando bastante ao intervalo, colocando logo o Fábio Blanco e o Samu no lugar do Saviolo e do Muquenda, e o Saviolo passou claramente ao lado do jogo, e depois reforçando e robustecendo o ataque com o Ndói e retirando o Telmarcanjo, que eu acho que foi uma substituição muito precipitada. É certo que o Vitória, contra 10, criou várias oportunidades, mas falhou contundentemente na zona de finalização, e depois a exposição a que se submeteu permitiu que a equipa do Alverca, no período de descontos, chegasse ao 2-0 e, dir-te-ia, consumasse uma vitória que acaba por ser justa face àquilo que foi o jogo, enquanto as equipas tiveram 11 contra 11. Parece muito difícil que esta equipa do Vitória possa, com o plantel construído pelo seu presidente, anti-vedetismo e vaidosismo, possa lutar sequer pelos lugares europeus. É uma equipa que tem, sim, margem de crescimento, mas não me parece que tenha qualquer capacidade para lutar pela zona europeia e em algumas circunstâncias Parece até, muito mais preparada nesta altura. Ora, nem mais. Podes antecipar-me porque ia dizer exatamente o mesmo. Parece muito mais pressionar preparada. E acelerar. Pressionar e acelerar. Exatamente, pressionar e acelerar, e isso acho demasiado curto para uma equipa como o Vitória. E claro, não vamos ter grandes dúvidas que se a equipa do Vitória não suplantar o Santa Clara no próximo fim de semana, a vida de Luís Pinto como treinador do Vitória chegará seguramente ao fim, porque estamos perante um clube em que o presidente faz tudo para se salvar
nem que seja atacar jogadores que deram imenso à equipa do Vitória. É importante não esquecer que o Vitória, com esses jogadores, conseguiu um apuramento para a Liga Europa, fez uma campanha muitíssimo, peço desculpa, para a Liga Conferência, exatamente, e fez uma campanha notável, principalmente na primeira fase e na fase de campeonato da Liga Conferência, e que merecia mais respeito, até porque vários daqueles jogadores exibiram a braçadeira de capitão de uma equipa com o historial do Vitória Sport Clube. E fica mais uma soberba exibição do Naves. Muito rapidamente, há que dar o destaque ao Feirense Lourosa. Não vamos aqui analisar o jogo, até porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas é raro haver jogos no futebol português em que se jogue mais do que o resultado, e portanto boa moldura humana no Feirense Lourosa, e uma exibição interessante da equipa de Lourosa, principalmente do Dylan Collard à Naves, os dois mandar na grande área defensiva, e depois dos jogadores que saíram rápido para o ataque. Tomás, no Internacional temos 2 minutinhos, muito, muito curto, mas sei que gostavas de dar umas pinceladas no sempre interessante Mundial de Sub-20, que está a decorrer deste sábado no Chile. Vamos ter mais tempo ao longo das próximas semanas para falar, mas sei que gostavas de falar um bocadinho sobre o Mundial de Sub-20. Sim, é um Mundial que tem algumas equipas um pouco descaracterizadas, principalmente França, Espanha ou Brasil, que não levam exatamente as melhores gerações, e nesse sentido, quem me parece mais preparado para lutar pelos objetivos ou pelo patamar habitual é o México, a Argentina também, principalmente o México. Tem aqui 3 jogadores que poderão estar no Mundial de 2026 e o jogador mais entusiasmante do torneio, até pelo que tem feito anteriormente, não só por esta exibição que fez contra o Brasil, que é o Gilberto Mora, e é muito bom ver os jogadores com liberdade para se expressarem dentro do campo. Vai à esquerda, vai ao centro, vai à direita, pede mais baixo, pede mais alto, associa-se com o Montiel e o Obed Vargas, que são os outros 2 excelentíssimos jogadores desta equipa mexicana. E depois não tem excesso de individualismo, Tomás, que é impressionante num jogador com o perfil dele. Nada, é um jogador com uma velocidade de raciocínio e de execução fora do comum, e não estamos a falar de um jogador de 20 anos, estamos a falar de um jogador de 16. Depois, na Argentina, se calhar não há um super craque que podia ser o Mastantuono, mas há um conjunto de jogadores muito bons para os altos patamares. Quem se destacou nesta primeira partida a jogar com 10, porque a Argentina jogou com Cuba, mas contra 10, foi o ponta de lança, o Sarco, muito interessante a seguir, e o Maier Carrizo, formado no Vélez, que também dá o Montoro. O Montoro já está no Botafogo, um médio muito interessante. Depois há aqui o Acunha, o Subiabre, que entrou na segunda parte, jogadores que também já vimos frequentemente nestes torneios jovens. E atenção ao Marrocos, que cada vez mais me parece aproximar-se das potências mundiais. Marrocos pode nos próximos anos repetir, principalmente nos mundiais, não digo umas meias finais, mas andar perto desses patamares, quartos de final, por exemplo, na luta com outras equipas. Voltaremos obviamente ao Mundial Sub-20, até porque os Estados Unidos também têm uma boa geração. Exatamente, e assim de Marrocos destruiu a equipa espanhola. Completamente. E assim fechamos este episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam desse lado e até à próxima. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.